Olá pessoal, tudo bem? Quem acompanha o nosso canal no YouTube, Professor Elvis Dicas de Português, é um prazer tê-los aqui novamente para nós estudarmos a boa língua portuguesa, essa língua portuguesa que nós falamos no nosso dia a dia, que nós escrevemos, enfim, que nós usamos o tempo todo. E saber utilizar bem a língua portuguesa é muito importante. E aqui no canal Professor Elvis Dicas de Português você tem várias dicas sobre redação, sobre literatura, entrevistas, dicas de gramática, dicas de redação e nós vamos aprendendo juntos pro vestibular, pro Enem, pros seletivos, pras provas. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, que é aquele sininho, porque cada vez que o professor enviar um vídeo você vai ser notificado. E hoje nós vamos falar alguns defeitos que a redação pode ter. Nós estamos falando atualmente sobre a dissertação argumentativa, aquela dissertação que tem que defender uma ideia, um posicionamento sobre um determinado assunto. Muito bem, alguns erros que não podem acontecer na redação. Primeiramente, o que eu não posso colocar na minha redação? Gírias, provérbios e ditados populares. Principalmente o uso de gíria. A gramática normativa, a redação, a dissertação argumentativa, ela utiliza-se da variante formal da língua portuguesa. No nosso dia a dia, nós podemos utilizar gírias. Por quê? É uma linguagem informal que nós conhecemos, que nós usamos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Agora na redação não. Na redação nós não podemos utilizar gírias em hipótese alguma. A redação precisa ser escrita na variante formal da língua portuguesa, utilizando a gramática normativa. A mesma coisa que provérbios e ditados populares. Tem pessoas que às vezes pensam, eu vou colocar um ditado popular dentro da minha redação e isso vai impressionar o corretor. Muito pelo contrário, quando você usa provérbios e ditados populares, ele empobrece a sua redação. Por quê? São clichês, já são expressões muito batidas que todo mundo usa e fica um texto pobre, fica uma construção pobre. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. E tantos outros que nós temos por aí. Empobrece o texto. Então evite gírias, evite provérbios e evite ditados populares. Ok, pessoal? Uma outra coisa que nós devemos evitar também é não se incluir na dissertação. Não se incluir, não falar de você na dissertação. A dissertação ela é feita através de argumentos, mas argumentos que uma grande quantidade da população conhece. Eles não querem saber o que você sabe, o que você pensa. Isso não tem nada a ver muito. Eles querem saber o que a maioria das pessoas pensam sobre isso. Então não se inclua na redação. Defenda o teu posicionamento, é claro, com argumentos, com embasamento da grande maioria das pessoas e faça a sua redação da melhor forma possível. Um outro ponto que nós temos que cuidar também é não propagar doutrinas religiosas. Não propagar doutrinas religiosas. Tentar ser neutro na sua redação. Por quê? Doutrina religiosa é discutível, cada um tem a sua. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, uns acreditam que é assim, outros acreditam que é assado. Então, doutrina religiosa é bom não abordar, é bom não discutir na tua dissertação argumentativa. Outro ponto que nós temos que cuidar também é a questão das abreviações. Hoje, com o advento da internet, do WhatsApp, das redes sociais, muitas pessoas utilizam palavras abreviadas. Nós temos que cuidar muito com isso. Eu sempre acabo falando para os meus alunos que mesmo quando eu escrevo no WhatsApp ou no Facebook, enfim, eu sempre escrevo de forma completa. Eu nunca utilizo abreviações. Por quê? Porque isso acaba virando uma rotina. E quando você menos vê, você está fazendo uma dissertação e está colocando uma abreviação. E não pode. Isso é a linguagem coloquial e não a variante formal da língua portuguesa.
O que nós devemos evitar também é a repetição de palavras. Repetição de palavras. Você está construindo o texto e você utiliza muito menina, 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 menino, problema, problema, problema. Não, você vai trocar por sinônimos, por outras palavras que são parecidas, mas que têm o mesmo significado. Aí da importância de ter vocabulário, de ler, de saber sobre os assuntos, de fazer várias leituras. Porque quando você está escrevendo, eu coloquei muitas palavras repetidas, mas como eu tenho vocabulário, como eu tenho leitura, como eu tenho conhecimento, eu consigo facilmente trocar essas palavras que estão repetidas por outras que sejam parecidas no significado. Então, repetição empobrece o texto e muito. Tem que cuidar com isso. E por último, hoje, falando sobre a fuga do tema. Fuga do tema é um problema que zera a tua redação. Por exemplo, o tema é o aborto no Brasil, por exemplo. E lá tem os textos motivadores, que geralmente eles passam alguns textos para você saber mais ou menos a linha que vai escrever, e você acaba fugindo do tema, colocando um outro tema que não tem nada a ver com o tema proposto. Pode ter certeza que a tua redação vai ser zerada na hora. O corretor nem vai dar o trabalho de corrigir. Então tem que cuidar com a fuga do tema. Olhar bem o tema, ler bem os textos motivadores e ver qual a linha que você vai seguir de raciocínio para escrever uma boa dissertação argumentativa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Propague para os amigos, fale para os conhecidos e vamos estudando a boa língua portuguesa com o professor Elvis Milde da Silva. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.